Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo ao Igreja Açores deste domingo, dia 30 de abril, o Dia Diocesano do Romeiro e também vésperas do Dia do Trabalhador. É nossa convidada hoje, bem-vinda Borges, ela que é sindicalista, mas para já o nosso espaço de notícias da Diocese de Angra. Dom João Lavrador foi eleito presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais para o triênio 2017-2020. A decisão saiu da reunião da Conferência Episcopal Portuguesa. Na passada quarta-feira, o Bispo de Angra e Ilhas dos Açores diz-se surpreendido com a eleição, uma vez que a distância geográfica seria um fator limitador. Entretanto, encontra uma justificação para a votação dos restantes bispos da Conferência. A própria distância de estar em Angra ou estar nos Açores, para mim seria uma certa limitação, portanto, para poder acompanhar os trabalhos, tudo isso. Agora, claro, os bispos são soberanos e eles acharam que nenhuma destas razões está bem na mesa e, portanto, acabaram por me escolher e eu aceito o desafio com alegria e com entusiasmo, precisamente porque também confio muito nas pessoas que estão à frente dos três secretariados e todos os profissionais que estão ligados a estes setores. Eu penso que não foi no meu nome, eu aí quero dizer, mas com muita simplicidade e com muita humildade, que eu penso que eles olharam mais para os Açores do que propriamente para a minha pessoa. Eu, quando entrei nos Açores, ainda se devem lembrar, que eu disse que faria tudo por tudo para aproximar a Diocese dos Açores das outras dioceses, o continente e as ilhas. E que reivindicaria sempre que os Açores, a Diocese de Angra e das ilhas, seria uma diocese igual a todas as outras. Eu não sei se eles levaram isto muito a sério e até agora acabaram por reconhecer. Dom João Lavrador elogiou a articulação entre a diocese e os órgãos de comunicação social na região e diz que a palavra de ordem é continuidade. Ainda assim, é preciso encontrar um novo sentido na área da comunicação social que una todas as dioceses. Está em cima da mesa realmente um sentido de projeto comum para que a Igreja em Portugal realmente encontre um sentido sobretudo para a área da comunicação social. E por isso eu diria quase que esse aí vai ser um trabalho em que eu me irei dedicar, de maneira que haja realmente uma plataforma, que haja realmente um projeto que abarque as dioceses todas e que seja de alguma maneira uma forma de viver a comunicação social no interior da Igreja e para fora da Igreja com mais afinco e com mais força e respondendo mais aos desafios dos tempos de hoje, não é? Para além de Dom João Lavrador, assumem outras comissões nacionais Dom António Moiteiro, Bispo de Aveiro, Dom António dos Santos, Bispo do Porto, Dom Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e Dom António Augusto Azevedo, Bispo Auxiliar do Porto. A Conferência Episcopal Portuguesa, CEP, foi formalmente reconhecida depois do Concílio Vaticano II em 1967. A peregrinação das crianças no Santuário de Fátima acontece este ano a 9 e 10 de junho e vai contar com um grupo de 38 elementos da Diocese de Angra. Crianças da Ilha Terceira, São Jorge e São Miguel vão participar no encontro anual e serão acompanhados por 6 adultos. Nelson Gonçalves, do Movimento da Mensagem de Fátima, adianta o programa previsto para a peregrinação. O programa em si contempla uma via sacra, contempla uma grande celebração eucarística. Eles, inclusivamente, o santuário tem uma surpresa para os miúdos, portanto, tal como diz o nome, é uma surpresa, portanto, nós não sabemos exatamente o que é, tudo que seja após a Eucaristia, do dia 10.
haverá uma encenação sobre a mensagem de Fátima, o aparecimento do anjo. Portanto, em traços gerais é mais ou menos isso. É claro que depois existe todo um conjunto de outras iniciativas, se calhar poderá se tornar um bocadinho mais enfadonho e não há nada como deixar também os miúdos na expectativa e irem descobrir. Não desvendar todas as surpresas e ter cuidados redobrados na exposição ao sol e na organização do grupo, uma vez que se trata de crianças de tenra idade. A logística de uma comitiva açoriana exige estadia de mais dias. O nosso grupo irá no dia 8 e regressará no dia 12 de junho, também por forma que é por causa dos transportes, e também para os miúdos, muitos deles é a primeira vez que se deslocam a Fátima, também fazerem algumas visitas, portanto, usufruírem do resto da viagem. Os cânticos estão ensaiados para os 2 dias onde o santuário mais emblemático do país se vestirá de sorrisos de crianças, sob o tema Senhora do Rosário, mais brilhante do que o sol. As Irmandades do Espírito Santo nos Açores vivem um momento de oficialização. A cada ano, a Cúria Diocesana registra mais Irmandades e Impérios. Ao todo, já são 308 Irmandades registadas, como adianta o padre Hélder Fonseca Mendes, vigário-geral da Diocese de Angra. De facto, nos últimos anos temos vindo a ver um aumento dessa formalidade ou da constituição e ereção das próprias Irmandades, que sempre foi aconselhável, mas agora por razão que talvez não seja a principal, que é pela razão fiscal. As Irmandades podem registar-se em 3 modalidades diferentes. Destas, há 2 modalidades ou 3, se quisermos, meramente informal, sem qualquer, só dando conta que existe a Irmandade, ou então com a chamada direção canónica, portanto, como uma associação canónica de fiéis, com personalidade canónica e com também comunicação ao governo e, portanto, enquanto também pessoas jurídicas privadas, nós temos dado esse atributo, pessoas canónicas privadas. 308 Irmandades em 165 paróquias na região, números que prefazem uma média de 2 Irmandades por cada paróquia. E ainda sobre o Espírito Santo, o Igreja Açores falou com o sociólogo Rolando Lalanda Gonçalves sobre o fenómeno de perpetuar o espírito de partilha social o resto do ano, visto estarmos num ano pastoral que deve privilegiar a pastoral social. Durante o período desta partilha que nós vivemos, se essa partilha for real, for vivida, for intensa, é óbvio que, como há tradição e há uma força muito grande que o Espírito Santo tem nas comemorações do nosso povo, aí transmite para o ano todo um estado de espírito, uma lógica que, se for bem acompanhada em termos pastorais, penso que se verifica todo o ano. O sociólogo sublinha a necessidade dos sacerdotes manterem o espírito de partilha entre os fiéis. As festas do Espírito Santo devem ser acompanhadas pela Igreja com um espírito também da própria de abertura, ou seja, de tentar encontrar na própria festa e nas próprias relações entre as pessoas durante o período em que as pessoas vão trocando entre si os bens para levar, digamos, ao momento da festa, que todo este período seja também acompanhado e, digamos, em certa medida significado no âmbito de uma pastoral. As questões e os dados sobre a festa mais relevante dos Açores neste segundo domingo do Espírito Santo. Com a proximidade do Dia do Trabalhador, é preciso recuperar a prática das profissões rurais, porque foram elas que ajudaram a região a não se ressentir tanto nos tempos de crise. Quem o diz é o padre Silvino Amaral, responsável pela ação católica rural nos Açores. Nestes meios rurais, o problema do trabalho nunca foi posto com tanto rigor como nas cidades e nos lugares onde há operários e trabalhadores por conta de outra, não é? Aqui era o camponês, o pescador, aqui na Ribeira Quente o pescador, o rabo de peixe pescador, etc. De maneira que nunca tivemos problemas de ordem laboral que permitissem uma luta, uma campanha, uma sensibilização
que viesse alertar as pessoas para serem defensoras do seu trabalho. Todavia, não quer dizer que não sejamos atentos a estes problemas e que não acompanhamos as pessoas, às vezes pessoa a pessoa, caso a caso, para o trabalho, para o direito ao trabalho e o direito, enfim, à remuneração, etc, etc. Está a perceber? E à qualidade de vida e à qualidade de trabalho, etc, etc. Para o sacerdote, a ação católica na região foi sempre olhada com algum preconceito. A ação católica nos Açores, a ação católica de agora, é produto de uma época em que nos anos 40 a ação católica quase que foi proibida em Portugal porque tinha, digamos, tendências reivindicativas, quase como é que é dizer, como os partidos, etc, etc, e os sindicalistas. E a Igreja no continente, a Igreja portuguesa, cortou, suspendeu um pouquinho a ação católica. Viu que era um erro, isso tudo se calou, tudo se silenciou. E quando for para se retomar a ação católica e reavivá-la e refrescá-la e dar-lhe o sentido verdadeiro, que é o atual, isso foi difícil, a expansão. O padre Silvino Amaral não exclui a culpabilidade por parte do clero na retoma da atividade de ação católica na região. Relembra mesmo um episódio específico. Quando nós quisemos fazer um movimento de expansão a nível de ilha de São Miguel, onde eu estava inserido, a Presidente da Ação Católica fez um ofício, o mais bem feito possível, a dizer que o movimento estava em expansão, o movimento havia pessoal disposto a lançar um movimento na localidade que quisesse, oferecemos-nos para tal, fizemos tudo pelo melhor. Mandámos uma carta a todas as paróquias, a todos os párocos da ilha. Não houve uma resposta. Hoje, a atividade da Ação Católica nos Açores não é muito relevante. Só tem atividade na Ribeira Quente, Rabo do Peixe, Ribeira das Tainhas e alguma atividade também na povoação. Hoje, dia 30 de abril, celebra-se o Dia Diocesano do Romeiro. A efeméride será, como sempre, assinalada na ilha de São Miguel. Este ano, pelo segundo ano consecutivo, as comemorações centram-se na paróquia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande. O programa é intensivo e começa bem cedo, adianta o vice-presidente do Movimento de Romeiros de São Miguel, Raul Medeiros. A partir das 10 horas há a concentração dos irmãos Romeiros dos vários ranchos da ilha de São Miguel, que se vão começar a encontrar para então participar na Eucaristia solene às 11 horas. Após a Eucaristia haverá o almoço partilhado entre todos os irmãos presentes, onde cada um leva o seu fornado e partilha com as famílias e com os irmãos que lá estão, que é um almoço característico dos romeiros e das romeiristas, estão sempre os almoços partilhados. E depois da parte da tarde haverá várias atividades, essencialmente de grupos locais, grupos de violas e acordeões de Santa Bárbara. Também haverá peças de teatro e atividades de liga para as crianças, quer as crianças filhos de romeiros, quer para crianças que participam e já este ano incorporaram as romarias quaresmais de São Miguel. O Dia Diocesano do Romeiro é sempre celebrado nestes moldes e a palavra de ordem do dia é partilha. É sempre organizado por um rancho ou por um grupo de ranchos que ficam próximos e é sempre dentro do mesmo espírito. É um encontro de irmãos dos diversos ranchos, conhecerem-se, partilharem experiências, recordarem os momentos, falarem para o futuro, partilhar os seus sentimentos e emoções o que forem encontrando ao longo dos 8 dias de cada caminhada e sempre o ponto alto é sempre a Eucaristia e depois há sempre um encontro à volta de uma mesa onde todos confraternizam e partilham o que têm e o que lhes é oferecido. Um dia em que os romeiros, que também são família, partilham com as restantes irmandades um dia de memórias e recordações. O Dia do Romeiro é sempre celebrado no terceiro domingo, depois da Páscoa.
A Escola Básica Integrada dos Biscoitos, na Ilha Terceira, aderiu ao apelo do Bispo Dom João Lavrador para a renúncia quaresmal reverter a favor da luta contra a pobreza infantil na Diocese. A notícia no Igreja Açores despoltou todo o processo, garante a professora Fátima Silva. Esta notícia motivou, em parte, o projeto, que foi abraçado por uma docente da escola, que o levou até à sala de aula e, conjuntamente com a sua turma, organizou uma campanha, uma recolha de donativos em dinheiro pela escola para reverter a favor do Fundo Diocesano, aliando a ideia de uma renúncia quaresmal em que se pretendia que os meninos trabalhassem em prol dos outros, portanto, num projeto de solidariedade social, enquadrado então nessa época litúrgica de renúncia por excelência, que é a Quaresma, foi o mote para a realização então do projeto. 7 jovens entre os 12 e os 14 anos que integram o regime educativo especial, que dividiram esforços através de diversas ações. Motivados pelo professor, conseguiram mobilizar uma quantidade de ações, que foram 2. Uma foi a recolha de donativos, propriamente ditos, através de uma ação que implicou a construção de cartazes, a apresentação do projeto às outras turmas, e a outra parte foi a venda de produtos hortícolas provenientes da horta biológica da escola, na qual estes jovens trabalham, e reverteram essa receita a favor do projeto. Portanto, foram 2 ações. Um projeto que durou 3 semanas e que angariou 305,82 €, valor que já foi depositado na conta bancária do Fundo Diocesano para as crianças em extrema pobreza. É nossa convidada deste Igreja Açores, bem-vinda Borges, ela que foi responsável pelo movimento de cursilhos de cristandade entre os anos de 2013 e 2016. Deixou a estrutura recentemente, mas é na condição de sindicalista do Sindicato de Trabalhadores da Administração Local, o conhecido STAL, que vem aos microfones do Igreja Açores em vésperas de Dia do Trabalhador. Antes de mais, boa tarde. Ser católica e sindicalista tem muitos aspectos comuns? É a justiça o maior valor por que se regem os sindicatos? Boa tarde, agradeço o convite. Respondendo à sua pergunta, portanto, o Dia do Trabalhador é comemorado em todo o país, com manifestações, marchas, celebrações, comícios, de forma a apresentar ao Governo e às entidades patronais as necessidades e os direitos dos trabalhadores. É de facto uma forma da gente se manifestar, se movimentar e ao mesmo tempo trazer ao povo as nossas preocupações e os nossos anseios. E a questão de ser católica e de estar muito próxima destes 2 mundos, do mundo laboral e também do mundo católico? Nem sempre tem sido fácil. Tenho ponderado muito por ser e é isso que me faz com que me mova no movimento sindical, porque é onde nós muitas vezes somos chamados a dar o nosso testemunho como pessoa e na defesa dos próprios direitos dos trabalhadores. A envolvência na parte da Igreja vem desde há muito. Aliás, a minha infância foi muito virada para tudo o que era em termos culturais, nomeadamente teatro, marchas populares, bailinhos de carnaval. Era também muito voltada para a catequese, para o grupo coral. Em relação à política e até mesmo futebol e muito concretamente depois na freguesia onde agora me encontro, que é São Sebastião, onde havia muito aqueles partidos de todos, na minha família, ou seja,
na minha infância nunca me vi inserida nesses ambientes. Muitas vezes até me questiono o porquê de estar neste momento ligada desde então ao movimento sindical, porque muitas vezes as pessoas até confundem e dizem: olha, nunca te via no movimento sindical, porque a Igreja tem algumas situações que são controversas ao próprio movimento. E como é que se gere isto? Aliás, antes de mais, desde quando é que está neste sindicato? Eu estou no sindicato desde o momento que entrei para a Câmara Municipal. Portanto, é funcionária da Câmara Municipal de Angra? Sou funcionária da Câmara Municipal de Angra desde 1997. Foi quando entrei para a função pública. Inicialmente trabalhei na Fruteira, numa associação agrícola, em 1990. Depois fiz concurso para a função pública. Na altura, o que me fez ir para a função pública, neste momento já não se concretiza. Era, de facto, a idade da reforma, que era aos 36 anos de serviço e aos 56 de idade, já não se verifica. Já há bastante tempo, não é? Depois foi também o horário de trabalho, em que fazíamos as 35 horas e, como é de conhecimento, não há muito tempo que a gente ficou com as 40 horas, depois, reconhecidamente, já voltámos às 35, mas só através de acordo coletivo de trabalho. Depois também ver que havia outra segurança e foi o que me fez ingressar na função pública. Quando entrei para... Portanto, na altura era mais fácil ser-se sindicalista, não é? Depois veio todo este turbilhão dos últimos anos que vos dificultou e muito a vida. Sim, era bem mais fácil. Eu iniciei como delegada sindical, fui convidada logo quando entrei para os quadros da Câmara, ainda bem, nem conhecia muito o que era o movimento sindical e, como disse, não fui educada muito com esta questão de políticas e ao mesmo tempo convidaram-me e aceitei e fiz parte do projeto. Mais tarde convidaram-me para dirigente e ainda mais tarde fico como responsável pela Direção Regional de Angra, em que inclui as 3 ilhas de São Jorge, Graciosa e Terceira. Portanto, estou a tempo inteiro no sindicato desde 2008. Era bem mais fácil, como disse, haviam outras situações que eram mais passivas. Concretamente, a gente, em relação à idade da reforma, viu-se portanto, que foi alterada, como todos bem conhecemos. Depois também aqui a questão do horário de trabalho, aqui com os acordos coletivos e com aquela situação da falta de publicação dos acordos, que eram bastantes, que foram assinados a nível do país e não eram publicados, e foi difícil. Só depois, em 2014, é que a reposição foi a reposição das 35 horas para todos os trabalhadores. Portanto, aí mais uma vez a gente viu um passo atrás, em que passámos todos a fazer as 40 horas. Muitos conseguiram fazer as 35 ou com o banco de horas ou com a adaptabilidade, mas o sindicato não se revia nessa situação, porque era um direito do trabalhador e uma conquista. Portanto, depois o acórdão do Tribunal Constitucional veio declarar inconstitucionalidade. Portanto, quando o Governo tinha essa possibilidade de assinar os acordos com as entidades. Portanto, e com tudo isso, agora, ainda na semana passada, realizou-se uma manifestação da administração local em Lisboa, junto ao Recife, precisamente por causa do descongelamento das progressões, por causa também dos subsídios de insalubridade, penosidade e risco e até mesmo disponibilidade. Portanto, para que se veja se conseguem, eles foram em muito e são em muito solicitados pelos próprios trabalhadores, porque se vê nessa situação e não há maneira de eles serem regulamentados, e entre outras questões, o aumento salarial. Portanto, nós em 2010 conseguimos aqui em Angra a opção gestionária para todos os trabalhadores, porque as avaliações também e as progressões já não são automáticas.
por isso mesmo tem havido alguma dificuldade. E aqui, muito concretamente aqui em Angra, eu iniciei aqui quando iniciei na Câmara, portanto, como disse, convidaram-me e comecei a fazer parte deste grande órgão que é o sindicato. Também, na mesma altura, ali à volta de 2001 a 2004, fiz o primeiro mandato como Presidente da Assembleia de Freguesia da Vila de São Sebastião e depois voltei ao segundo mandato de 2005 a 2009. Portanto, tive estes 2 mandatos como Presidente da Assembleia e aqui, sim, tive que optar em relação ao sindicato ou à Assembleia de Freguesia, porque muitas vezes via-me quase como Olívia patroa e Olívia empregada. E algumas situações que foram-se criando, em que, por um lado, eu tinha que defender os trabalhadores, por isso é que tinha sido eleita como dirigente sindical. Por outro lado... Via-se moralmente em dois mundos diferentes. Em dois mundos diferentes. Eu optei por ficar só com o sindicato, portanto não voltei a fazer o terceiro mandato, precisamente por causa disso, por uma opção, porque fiz uma análise onde é que podia ser mais útil. E aqui, em relação ao sindicato e outros movimentos, muito concretamente aos movimentos da Igreja, pela qual tenho forte paixão, muito concretamente o movimento dos cursistas de cristandade, quando iniciámos esta nossa conversa. Portanto, eu fui presidente do movimento de 2013 a 2016, 2013 a 2016, e às vezes tinham algumas situações que me via um bocadinho atrapalhada, e estou a recordar, por exemplo, quando foi a situação da liberalização do aborto, em que, para já, a minha convicção é pelo não. Tenho os mesmos motivos. E então, pelo sindicato, portanto, era a recolha pelo sim. E foi difícil gerir. Mais uma vez, as crenças pessoais com aquilo que devia defender enquanto sindicalista, não é? Exatamente. Por isso mesmo, às vezes não é fácil. Não é fácil. Tenho sempre ponderado qual é o meu papel e como pessoa e como é que faço a diferença entre uma situação e outra. E tem sido sempre os valores pessoais e os valores que eu adquiri que me têm feito com que seja pronta a pessoa que sou e inserida onde estou. A administração pública foi sempre, digamos que protegida, com aspas, como é óbvio, até aos últimos anos. Como é que os trabalhadores lidaram com todas estas alterações? Pois eles vêm-se defraudados. Até não foi há muito tempo, por exemplo, como estamos agora a aproximar-se do 1º de maio, não foi há muito tempo que a gente viu-se durante 3 anos sem 4 feriados, 2 religiosos e 2 civis. E um deles era o Dia do Trabalhador, o 1º de maio. E, portanto, aqui também é uma relação interessante, porque também já tive, numa das vezes que fiz uma pesquisa, que o dia 1 de maio também, em termos litúrgicos, é o dia de São José. Portanto, e por essa razão o calendário litúrgico celebra a memória de São José Operário, por tratar-se de santo padroeiro dos trabalhadores. Portanto, há sempre uma relação. Portanto, este feriado... Há sempre religiosidade em todos aqui. Os feriados. Entretanto, portanto, os feriados depois foram repostos. Esta questão dos trabalhadores estarem a contar com a aposentação mais cedo, também viram defraudada essa situação. Até mesmo as férias, nós tínhamos os 25 dias de férias, depois tínhamos mais o dia pelos 10 anos de serviço e mais o dia pela idade, ao completarmos os 39 anos, os 49 anos, 59 anos, por aí fora. Neste momento nós temos os 22 dias apenas, foram-nos retirados os 3 dias para os 25 e temos apenas o dia em relação ao tempo de serviço, aos 10 anos, perdemos também o dia em relação à idade, portanto as férias também foram alteradas, a aposentação, os feriados foram, mas depois voltaram a ser repostos. Aqui em relação também ao
ao horário de trabalho, como disse, o governo do PSD-CDS 2013 trouxe-nos aqui uma série de dificuldades para os próprios sindicatos. Para isso também que existimos, para lutar e para fazer com que as nossas reivindicações cheguem mais longe. Portanto, em 2013 impuseram as 40 horas de trabalho semanal e isso aqui trouxe grande controvérsia, até mesmo aqui, e voltou-se outra vez às 35 horas. É também um papel muito ingrato, não é? Dizia-me que, antes de vir para a nossa entrevista, que estava com um jurista e com um trabalhador vítima de um processo. Há um medo instalado nas empresas. As pessoas estão a evitar, por exemplo, baixas, as grávidas estão cada vez por baixas mais tarde. Há medo por parte dos trabalhadores, uma vez que é cada vez mais fácil, entre aspas, processar e despedir por justa causa? Em relação às autarquias, não se reconhece muito isso. Pronto, em relação às empresas é possível e eu tenho conhecimento sim que isso vai acontecendo. Em relação à administração pública e muito concretamente à administração local, não. Há sempre alguma mais estabilidade, não é? Há outra estabilidade. O que há de facto é que com aqui o envolvimento das carreiras passámos a ter os assistentes operacionais, os assistentes técnicos e os técnicos superiores. O que é que acontece? Os assistentes operacionais, portanto, fazem tudo um pouco, deixou de se ver como carreira, como sendo o pintor, o canalizador, o pedreiro, e muitas vezes eles são chamados a fazer serviços que acham eles próprios que, se for para um desenrasque, é uma coisa. Agora, quando é para efetivar... Passaram a aglomerar mais funções, não é? Sim, portanto, sim. A fazer coisas que não era da competência deles e que tiveram que, entretanto, começar a fazer. Isso vai provocando discórdia, não é? Sim, provoca discórdia e descontentamento, porque o trabalhador é assim, sente-se um pouco injustiçado, porque se não é aquela a sua categoria especializada, falo concretamente em relação, por exemplo, ao carpinteiro, muitas vezes até as condições nem sempre são as melhores e eles têm que desempenhar o seu papel, e então quando se fala em outras categorias, nem sempre as pessoas estão especializadas para o fazer e não lhes agrada, e outras vezes mesmo sentem que é tudo posto no mesmo saco. Portanto, e a questão religiosa pode ser resposta a algumas insatisfações? Sim, acaba por ser, porque é uma envolvência grande e muitas vezes as pessoas quando estão um pouco inquietas ou um pouco insaciáveis procuram de facto alguma forma de as compensar, e isso vê-se, porque é uma forma do ser humano se centrar um pouco em si e nas suas capacidades, e isso vê-se. As pessoas muitas vezes envolvem-se em movimentos, é uma forma de compensar, às vezes o dia que não lhe correu bem ou alguma coisa em relação à sua vida pessoal. Sendo os Açores uma região intensamente católica, já viu algum caso de discriminação laboral com base na religião? Não. Não tenho conhecimento de nenhuma dessas situações que possa ter ocorrido. Nós, respeitamos-nos muito bem uns aos outros e penso que isso, somos um povo bastante passivo e não vejo nem em termos de religião, nem em termos políticos, aliás, eu nunca senti. Não vejo que isso venha a acontecer. Pode, evidentemente, acontecer, mas há algum caso esporádico que eu própria não tenha conhecimento. Juntando as suas funções enquanto sindicalista e quando estava na direção do movimento de cursilhos de cristandade, as entidades patronais têm abertura para a participação em cursos, em retiros, ou os trabalhadores têm que se preparar, têm que saber separar muito bem as coisas? É assim, quando se fala num cursilho de cristandade, fala-se em 3 dias e é sempre necessário um dia útil. Normalmente para a sexta-feira, não é? Normalmente a sexta-feira. É assim, eu não sei até que ponto podia-se aqui fazer uma reflexão um pouco, porque é assim, as pessoas quando
têm vontade em ir ou guardam um dia de férias, ou então até às vezes as entidades públicas, até muitas vezes, ou a entidade patronal, muitas vezes até cedem aquele dia, se já não houver férias para se poder colocar. Agora, penso que em relação ao movimento dos cursilhos de cristandade, há um decreto legislativo que faz com que as pessoas possam participar em atividades desportivas, culturais, até mesmo acho que nas romarias, e não sei até que ponto isso podia ser também extensível à participação dos próprios nos cursilhos de cristandade. Não vejo com que não haja mais participação por essa razão. Penso que muitas vezes as pessoas talvez não se queiram comprometer ou têm medo do desconhecido, como sabemos, quando se faz um cursilho de cristandade, as pessoas dizem, portanto, em 3 dias estás tão diferente, o que é que se passou, quais foram os pauzinhos mágicos, não sei até que ponto, eu acho que é mais um medo, propriamente, do desconhecido que a falta desse dia. E os patrões têm noção de que a prática religiosa e a espiritualidade podem trazer vantagens no desempenho profissional? Sim, eu acho que quem está bem com a sua consciência, que certamente será uma mais melhor feliz pessoa, e produz mais. Será uma melhor pessoa e desempenhará melhor o seu trabalho dia a dia. E os patrões têm essa noção? Pois isso não sei, é uma questão muito, se calhar muito pessoal, isso também depende. Eu pessoalmente, onde me envolvo, nunca senti. Pronto, as pessoas às vezes até brincam, olha, a catequista, ou brincam assim, mas eu não me chatei com isso. Não é nada insultuoso? Não sentimos isso. Bem-vinda, Borges. Que respostas é que podem dar os sindicatos num tempo em que a espiritualidade é tão parca na sociedade? O que nós podemos dar e transmitir é que cada um trate de ser o melhor possível ou no seu ambiente de trabalho onde se encontram, porque este dia não voltará, quer dizer, a gente tem que tentar sempre pelo melhor, onde nos encontramos, dando resposta com a nossa alegria, com o nosso sorriso e sempre com a nossa satisfação pessoal, porque se assim não for, a gente vive infelizes. Bem-vinda, Borges. Em vésperas do Dia do Trabalhador, o que é que deseja para os trabalhadores em geral e especificamente para os trabalhadores da administração local? Olha, o que eu desejo é que de facto seja um dia bem aproveitado e nós aqui na nossa ilha, muito concretamente já há alguns anos que a União de Sindicatos de Angra vem desenvolvendo o concurso de maios, muitas vezes é quase uma sátira, brincando com às vezes a situação atual, é uma crítica muito presente. Pronto, que a gente que faça uma paragem, veja de facto que o dia foi criado para que a gente possa transmitir ao governo, às entidades patronais, quais as necessidades e os direitos dos trabalhadores. Penso que é mesmo isso que se pretende. Obrigada por aceder ao convite de vir aos nossos microfones. Bem-vinda, Borges, ela que é do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, o STAL, e que luta diariamente para ser uma pessoa melhor e para dar aos outros melhores condições laborais. Obrigada por ter vindo aos nossos microfones. Eu é que agradeço a oportunidade e obrigada. Obrigada e feliz Dia do Trabalhador. Obrigada igualmente. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.